Boa noite, colegas. Boa noite, docente. Chamo-me Nicolas Francisco Davani, estudante do ISCTE. Estou aqui para explicar o que seria uma depreciação, amortização, reconhecimento e mensuração. E explicar as diferenças entre o que seria diferença entre depreciação e amortização, o que seria um reconhecimento, o que seria uma mensuração e as suas características. Irei iniciar por dizer que a depreciação é perda de valor dos ativos tangíveis ao longo do tempo devido ao uso, desgaste ou ação do tempo. Isto é, a depreciação é o valor que um ativo tangível perde ao longo do tempo. Isto é, quando um ativo, por exemplo, está avaliado em 100 mil, este ativo tangível de 100 mil, ao longo do tempo, irá perder valor. Isto é, exemplo de um carro. Um carro, se hoje vale 1 milhão, não quer dizer que daqui a 5 anos irá valer 1 milhão. A perca deste 1 milhão ao longo do tempo chama-se depreciação. E a depreciação tem o objetivo de distribuir o custo pela vida útil, isto é, desculpe, quanto é que o carro perde durante a sua vida útil de valor. E outro objetivo, apresentar o valor real do ativo, isto é, no final de todos estes anos ou no final de cada ano, quanto é que o ativo tangível irá valer. E também determinar corretamente o lucro. E tem as seguintes características. Aplica-se aos bens tangíveis, isto é, a depreciação aplica-se aos ativos tangíveis, ocorre gradualmente, isto é, ano após ano, por exemplo. Sofre uma depreciação no ano 1, outra no ano 2, não ocorre de uma só vez. Reduz o valor contabilístico, isto é, reduz o valor que o bem representa ou que o bem valha, e constitui um gasto contabilístico. E aqui agora irei falar da fórmula da depreciação, isto é, como achar o valor da depreciação. A depreciação seria igual ao valor depreciável sobre a vida útil. Isto é, o valor depreciável seria igual ao custo menos o valor residual. Já a depreciação, temos aqui um exemplo de uma máquina que custa 500 mil. Esta máquina pode ser máquina de cozer, custa 500 mil, o valor residual é de 50 mil e o valor depreciável é de 450 mil. E os tipos de depreciação que irei explicar são linear. A depreciação linear é como se estivéssemos a falar de uma depreciação constante, isto é, a depreciação é a mesma ao longo dos anos, isto é, quando fala-se de uma depreciação linear, estamos a dizer que o bem irá perder o mesmo valor em todos os anos. Por exemplo, considerando que tem uma vida útil de 5 anos, esta máquina que nós compramos tem uma vida útil de 5 anos, estamos a contar que a máquina irá perder, por exemplo, 50 mil, irá sofrer uma depreciação de 50 mil anual. Isto considerando que a máquina irá se estragar igualmente em todos estes anos. E também tem a depreciação decrescente, que o valor é mais alto nos primeiros anos. Isto é, o valor depreciável é mais alto no início. E tem depreciação por unidades, que baseia-se no nível de produção. Agora irei falar da amortização. A amortização é a distribuição do custo dos ativos intangíveis ao longo da vida útil, reconhecendo a perda de valor e repartindo os custos pelos períodos beneficiados. A amortização não tem muita diferença da depreciação, porque a amortização é para os ativos intangíveis, já a depreciação é para os ativos tangíveis. Já a amortização distribui o custo, isto é, o valor real de algo se perde nos anos. Isto, como havia dito lá na depreciação, aqui na amortização, se, por exemplo, uma ação ou uma licença de direito,
um direito, um software Primavera vale 5 milhões. Então, durante a sua vida útil, durante o uso deste software, o software irá perder valor, isto é, irá baixar, irá sair dos 5 milhões até uns 2 milhões e meio depois de 5 anos. Isto acontecendo naturalmente ao longo da sua vida útil, porque os bens costumam ter uma vida útil. Não, quando compra algo, espera que isto valha por um determinado tempo. E agora irei dar exemplo de alguns bens de, algum, de alguns passivos, de alguns ativos que podem sofrer a harmonização, que estão sujeitos à harmonização, que são softwares, que, como de exemplo, software Primavera, tem patentes, e tem licenças de uso, tem direitos autorais quando uma empresa pede para usar uma certa imagem, e tem marcas, como o docente disse, as marcas também podem ser amortizadas. E a fórmula da amortização é a seguinte: é o custo do ativo sobre a vida útil. Isto é, para achar a amortização de algo, iremos fazer o seu custo sobre a vida útil. Se a vida útil é de 5 anos, será o custo sobre 5 anos. Agora irei explicar a diferença, irei comparar as duas vertentes, que é a depreciação e a amortização. Na depreciação, a depreciação serve para ativos tangíveis, já a amortização serve para ativos intangíveis, que, sendo ativos tangíveis, possuem existência física, e na amortização, sendo intangíveis, não podem ser palpáveis. Já na depreciação, os exemplos que dei, sendo ativos tangíveis, são edifícios, máquinas, viaturas. Já na amortização, software, patentes, licenças de máquinas. E a fórmula da depreciação é o custo total menos o valor residual sobre a vida útil. Isto vai nos dar a depreciação anual. Já a amortização será o custo sobre a vida útil. Já agora, irei falar sobre reconhecimento. Irei começar por dizer que reconhecimento é o ato de reconhecimento é o ato de registrar um elemento nas demonstrações financeiras. Nós sabemos que demonstrações financeiras podem ser várias. Um balancete, uma demonstração financeira, um balanço. Então, para um elemento entrar aí, este elemento deve ser reconhecido. E existem condições para que o tal aconteça, que são: as condições para um reconhecimento são: deve gerar um benefício econômico futuro e também deve possuir um valor mensurável com fiabilidade. Isto é, para algo entrar num balancete, por exemplo, este elemento deve ter um valor, por exemplo, pode valer um metical, já tem um valor mensurável, algo que nós podemos medir, por exemplo. Algo imensurável seria a confiança. Uma confiança não entra no nosso balancete porque não pode ser medido, não pode ser mensurável. Agora, um carro, uma ação, pode sim entrar no nosso, pode ser reconhecido assim entrando nas nossas demonstrações financeiras, porque temos um valor mensurável com fiabilidade e também pode gerar benefícios econômicos futuros. E existem tipos de reconhecimentos, que é reconhecimento inicial e reconhecimento subsequente. O reconhecimento inicial é quando é o primeiro registro do elemento, isto é, quando compra-se um carro, primeiro vamos ver se o carro pode dar benefícios e se o carro tem um valor mensurável. Depois disso, fará-se o reconhecimento inicial, que é o primeiro registro do elemento. Depois, o reconhecimento subsequente, que é a alteração posterior ao registro inicial, isto é, se o valor mensurável da viatura mudar, se sofrer uma depreciação, então isso pode vir a mudar. Já diferente a mensuração diferente do reconhecimento, a mensuração é a determinação do valor monetário do elemento contabilístico. A determinação do valor só acontece depois do reconhecimento. E as bases para mensuração são o custo histórico, que seria o valor pago na aquisição,
o valor, justo valor, o valor do mercado atual, isto é, quanto é que o bem vale no mercado atual, valor realizável, o valor obtido na venda do ativo e o valor presente, que seria o valor atualizado nos fluxos futuros, isto é, um valor que podemos estar a esperar. Já a diferença de reconhecimento e mensuração é que a mensuração só acontece depois do reconhecimento. Então fiz uma tabela onde tem um critério e qual é o critério, tem o critério na sua definição, o reconhecimento serve para registrar o elemento e na mensuração serve para determinar o valor. Já o momento, quando é que acontece um reconhecimento, quando é que acontece uma mensuração? O reconhecimento acontece na entrada do elemento na contabilidade, para determinação se entra ou não entra. Uma mensuração já acontece só acontece depois de um reconhecimento. Já o objetivo ou foco, o reconhecimento serve para inclusão nas demonstrações financeiras como balancete, diário geral, balanço inicial e inventário. Já a mensuração serve para atribuição monetária. Depois de este elemento estar no balancete, precisa saber quanto que custa. Exemplo, uma máquina de cozer entra como um ativo, entra nos ativos, mas ainda não temos o valor. É aí onde entra a mensuração. A mensuração, quando a máquina de cozer entra, irá registrar pelo valor da compra, que será 300 mil, ou o valor que a empresa acha que o bem vale. E a ordem é a seguinte, como havia dito, primeiro nós reconhecemos, que é dar entrada, depois nós atribuímos um valor. E temos aqui um exemplo prático. Primeiro é o reconhecimento. A máquina entra no ativo, isto é, primeiro vê-se as condições e tem a condição cumprida, que é gerar benefícios futuros e ter um valor mensurável. Essa é a condição para ser reconhecida. De seguida, vai ser feita a sua mensuração, que é o registro do valor, da máquina. A máquina, na mensuração, será reajustada pelo valor pago, isto é, o valor que foi paga pela máquina será o mesmo valor que será registrado, que é 300 mil, por exemplo. E depois a máquina pode sofrer uma depreciação anual pelo seu tempo de vida útil. Isto é, se a máquina está prevista para ser usada por 5 anos, os 300 mil serão depreciáveis não porque trata-se de um ativo, é um ativo tangível, então é depreciação, não amortização. E depois fará-se os 300 mil, que é o valor real, dividido pela vida útil, que vai nos dar algo de 60 mil anual, isto é, a sua depreciação anual será de 60 mil. Isto é, a empresa a cada ano irá ter que registrar no seu diário geral que o objeto está a perder valor, está a depreciar 60 mil, isto é, no diário geral, no inventário da empresa, a máquina irá sair dos 300 mil no ano 1 para uns 60 mil no ano 5, porque perdeu valor com o andar do tempo. Espero que tenham acompanhado até o fim. Agradeço por terem assistido até o final.